Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 13. Nos diz a palavra do Senhor. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser preso, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos e dizemos: faça-se a vontade do Senhor. Queridos e amados irmãos, esta palavra nos mostra um momento muito importante na vida do apóstolo Paulo. Paulo está aqui no finalzinho da sua terceira viagem missionária. Paulo, um homem que se converteu ao cristianismo de uma forma tão maravilhosa, ele que realizou 3 viagens missionárias, ganhou muitas vidas para o Senhor, pregou o evangelho. Através da vida dele, milagres aconteceram, vidas aceitaram a Jesus. E aqui no verso 21, Paulo está exatamente no final da terceira viagem. Eu imagino que, quem sabe, ele deveria estar cansado, né, por conta da viagem, mas ele está voltando para Jerusalém. O destino dele era Jerusalém. Ele queria voltar para Jerusalém. Mas a Bíblia nos mostra que antes dele chegar em Jerusalém, ele faz uma parada em Cesareia, especificamente na casa de Filipe. E eu acho interessante porque essa parada do apóstolo Paulo na casa de Filipe foi uma parada onde Paulo teve a oportunidade de encontrar alguns irmãos. A Bíblia diz que Filipe tinha filhas, 4 filhas, e elas profetizavam. Eu imagino a alegria do apóstolo Paulo em parar em Cesareia, na casa de Filipe, e rever Filipe, que era um evangelista, que era um homem que estava comprometido em pregar e anunciar a palavra de Deus. E ele encontra as suas filhas. E a Bíblia diz que chegou na casa de Filipe um profeta por nome Ágabo. Mas naquela parada, naqueles dias que o apóstolo Paulo passou ali na casa de Filipe, algo aconteceu. Algo aconteceu que veio, quem sabe, para abalar a fé do apóstolo Paulo. O destino dele era Jerusalém, mas ele fez uma parada em Cesareia. Uma parada para ver seus irmãos em Cristo. E nós precisamos ter muito cuidado com os lugares onde paramos. Nós precisamos ter muito cuidado em alguns lugares que nós frequentamos. Nós precisamos ter muito cuidado com algumas pessoas que nós ouvimos. Porque verdadeiramente existem alguns lugares que não nos cabem. Existem alguns lugares que nós corremos o risco de duvidarmos dos planos e dos projetos de Deus para as nossas vidas. Existem alguns lugares que limitam a nossa fé. Existem alguns lugares que limitam o nosso conhecimento acerca do nosso Deus. Paulo para em um lugar onde existiam pessoas que eram pessoas de Deus. Eram homens, eram mulheres de Deus. Mas esses homens, essas mulheres tentaram alterar
a visão do apóstolo Paulo acerca da vontade de Deus para a vida dele. Paulo estava ali na casa de Filipe, mas ele sabia que ele deveria ir para Jerusalém. E enquanto ele está ali na casa, a Bíblia diz que o profeta Ágabo, usado por Deus, ele entrega uma mensagem profética, dizendo para Paulo: olha, Paulo, em Jerusalém, os judeus irão te prender. A questão é que Ágabo, ele entrega esta profecia diante da presença dos demais. Ele entrega essa profecia diante da presença de Filipe, das filhas de Filipe. E a Bíblia diz que quando as filhas ouvem aquela mensagem profética de Ágabo, logo elas começam a implorar, elas começam a rogar ao apóstolo Paulo para que ele não subisse para Jerusalém. Eu imagino, quem sabe, o texto não fala, mas é uma conjectura minha, quem sabe aquelas filhas de Filipe estavam dizendo para o apóstolo Paulo, Deus acabou de usar o profeta Ágabo para dizer que em Jerusalém os judeus vão prender você. E Deus não quer você preso. Deus não quer você na prisão. Deus quer você livre, pregando o evangelho, fazendo a obra, fazendo as viagens missionárias. Deus está te dando alerta, apóstolo Paulo. Deus está te dando alerta, não vai para Jerusalém. O profeta Ágabo acabou de profetizar dizendo que os judeus vão prender você em Jerusalém. Este era o conselho das filhas de Filipe. Este era o conselho das pessoas que estavam ali dentro daquela casa. Mas não foi isso que Deus havia dito. Deus havia dito que o apóstolo Paulo iria ser preso. Mas Deus não falou que o apóstolo Paulo não deveria ir para Jerusalém. A questão é que, movidos por um sentimento, movidos pela humanidade, movidos pelo amor que eles nutriam pelo apóstolo Paulo, eles agora estavam querendo cuidar do apóstolo Paulo, dizendo: não vai para Jerusalém, porque os judeus vão te prender, e nós não queremos ver você preso. Mas graças a Deus, o apóstolo Paulo era um homem de Deus. Graças a Deus, o apóstolo Paulo, ele tinha um entendimento acerca das coisas de Deus. Graças a Deus, o apóstolo Paulo, ele tinha consciência da vontade de Deus para a vida dele. E foi por isso que o apóstolo Paulo responde dessa forma tão maravilhosa. Uma forma que demonstra a sua fé em Deus. O apóstolo Paulo, ele chega dizendo: por que é que vocês estão chorando? Por que é que vocês estão inquietando o meu coração? Eu quero dizer para vocês que eu estou pronto. Eu estou pronto não é só para ser preso. Eu estou pronto também para morrer. Eu estou pronto para ir para Jerusalém, para ser preso e, se for preciso, morrer pela causa, pelo nome do Senhor Jesus Cristo.
Paulo está dizendo: eu tenho convicção que esta prisão está debaixo do propósito de Deus. Eu sei que a igreja não quer me ver preso. Eu sei que a igreja não quer me ver passar por um momento de humilhação. Eu sei que a igreja não quer ver eu passar por um momento de desconforto. Eu sei que a igreja não quer me ver passar por um momento de escassez. Mas eu tenho convicção que este tempo é um tempo de Deus para a minha vida. Eu tenho convicção que esta prisão faz parte do propósito de Deus para a minha história. E se for preciso ser preso, eu serei. E se for preciso morrer, eu morrerei. Mas o nome de Jesus será glorificado através da minha vida. Eu não sei se você consegue compreender o que Deus está conversando contigo nesta noite. Eu não sei se você consegue compreender o que Deus está falando ao seu coração nessa noite. Deus está falando para você que os caminhos dele não são os seus caminhos. Que os pensamentos dele não são os seus pensamentos. E que por diversas vezes, em diversos momentos da nossa vida, nós podemos estar cercados por pessoas que muitas das vezes estão nutridas por um sentimento até positivo, um sentimento às vezes até de cuidado. Mas esse sentimento muitas das vezes tem levado pessoas a nos aconselhar, não segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade deles mesmos, segundo o entendimento deles. Paulo, ele não estava preocupado com a circunstância da prisão. Paulo não estava preocupado com aquilo que estava aguardando ele em Jerusalém, até porque ele tinha consciência disso. A Bíblia diz que quando ele encontrou os irmãos de Éfeso, antes de chegar em Cesareia, a Bíblia diz que ele despediu dos irmãos, porque ele sabia que era a última vez que ele iria ver os irmãos de Éfeso. Paulo sabia que na vida dele, ele não tinha nada por precioso, a não ser fazer a vontade de Deus. E se Deus estava querendo que ele fosse para a prisão, Paulo está dizendo aqui: eu aceito, Senhor, eu aceito a tua vontade, eu aceito o teu querer, e eu rejeito, eu recuso toda palavra que vem de pessoas que muitas das vezes não conseguem ter a sensibilidade espiritual para entender os teus planos e os teus projetos. Meus irmãos, precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo nesses dias. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que tem chegado aos nossos ouvidos nesses dias. Porque muitas pessoas, às vezes até nutridas de um sentimento bom, estão fazendo uso da palavra para nos orientar segundo a sua visão. E às vezes fazem isso por falta de um entendimento acerca do propósito e do plano de Deus. Eu quero te dizer que Deus tem um propósito na sua vida. Eu quero te dizer que Deus tem um propósito na sua história. Eu quero te dizer que Deus tem um propósito a se cumprir através da sua existência. Por isso,
Não se ocupe ouvindo pessoas que muitas das vezes deixa Deus de lado e deixa os seus sentimentos, as suas emoções falarem mais alto. Paulo tinha consciência que a prisão o esperava. E é por isso que ele falou: olha, pare de me inquietar. Pare de me perturbar. Pare de ficar comovendo o meu coração. Porque eu sei do que vai acontecer. Deus já me revelou, Deus já falou comigo. E eu aceito a vontade de Deus. E o verso 14 diz: e como não podíamos convencê-lo? Porque um homem de Deus, quando tem clareza da vontade de Deus, ninguém consegue convencer. Um homem, uma mulher de Deus, quando tem clareza dos planos e dos propósitos de Deus, ninguém consegue convencer o contrário. E como eles não conseguiram convencer o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que eles ficaram quietos. E eles começaram a dizer uns aos outros: faça-se a vontade do Senhor. Quando eles falam isso, eles estão dizendo: olha, nós abrimos mão da nossa opinião. Nós abrimos mão daquilo que nós consideramos ser o certo a fazer. Eu abro mão das minhas convicções. Eu abro mão da lógica humana. Eu abro mão daquilo que está permeando os meus pensamentos por conta dos meus sentimentos e das minhas emoções. E eu declaro que eu aceito a vontade do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite que a vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus, ela é agradável. Por mais que seja a prisão, por mais que seja a morte, por mais que seja a enfermidade, por mais que seja o desemprego, por mais que seja a dor, a vontade de Deus, ela é boa. Ela é perfeita, ela é agradável. E é por isso que eu te convido nessa noite a levantar um altar de adoração a Deus, independente do momento que você estiver vivendo. Eu te convido nessa noite a dizer: Senhor, muito obrigado. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu te convido a ser um verdadeiro adorador nesse tempo, meu irmão. Eu te convido a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu te convido a você abrir mão desse sentimento que, quem sabe, está aí dentro de você, te afligindo. Esse sentimento que te leva a querer dizer como as coisas têm que ser. Eu te convido a aceitar a vontade de Deus e adorar o nome do Senhor. Aleluia! 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 Tens liberdade aqui,
Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo. Quem que você é? Olha aí, quem que você é? Olha. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia! Será que você pode fazer essa oração para nós iniciarmos essa live? Sabe? Dizendo: Senhor, tens liberdade. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Sou tua casa, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma.
Sinta o perdão de Deus. Declara minha alma, sou tua casa, sou tua casa, tua morada, eu sou teu